Você está em guerra. Estamos em batalha, irmãos. Se você deixar e ficar desapercebido, você perde uma batalha. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 2. Estamos nessa campanha A Fé que Gera o Milagre. E aprove a Deus me permitir esse texto para compartilhar com os amados irmãos, texto que ora é conhecido por cada um de vocês e por cada um de nós, que já ouvimos inúmeras mensagens dentro desse texto. Aprove a Deus, porque creio que Deus tem algo a extrair para o nosso conhecimento na noite desse dia. O Evangelho segundo escreveu João, capítulo número 2, seu verso, a partir do verso de número 1, diz assim, sabendo que hoje a sua versão pode estar um pouquinho diferente, né? Diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Diga-se comigo, achando ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para este casamento. Diga, Jesus foi convidado para este casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais filho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Até aqui você toma o vosso assento, adorando aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Queridos, o texto não é um texto difícil a sua interpretação, até porque nós, basicamente, ele é bem simples e nós já, ao olharmos um pouco o texto, já temos uma noção do que aconteceu dentro desse cenário. Mas embora a gente poder conhecer, eu quero poder fazer um relato dentro desse texto que a gente às vezes pouco atenta para esse grande acontecimento aqui. Quero dizer, como a Bíblia vai dizer, esse é o primeiro milagre que Jesus vai realizar ao início do seu ministério. Nós sabemos que o casamento no tempo bíblico, ele durava de 3, 7, até mais dias. E nós sabemos que para que eles pudessem estar realizando esse casamento, ninguém de nós que aqui já passamos por isso, nunca fomos ou fizemos um casamento despreparado, sim ou não? Todo mundo se preparou para esse momento. Todos nós preparamos para que o casamento aconteça. Todos nós fizemos de novo. Cá para nós, casamento de crente, pode faltar muita coisa, só não pode faltar comida. Faltou comida e a gente é assim, né, irmão? A gente até quando chega no primeiro momento, a gente olha o salão, olha a ornamentação, mas 5 minutos você olhando a ornamentação, se não passar nada, você logo fica agoniado. Não tem comida. Isso é normal, isso acontecer, porque isso faz parte da gente. Só que eu quero que a gente possa parar para entender é que a gente fala muito desse texto, né? E a gente coloca uma frase falando somente a respeito do vinho que se acaba. Nós estamos numa campanha da fé que gera
milagre. A fé que gera milagre. Milagre, irmãos, é algo que não se explica. Não tem como se explicar milagre. E não tem como você também medir o tamanho de fé. Fé é algo que não se explica. Ainda mais quando algumas circunstâncias da nossa vida, algumas coisas nos impedem da gente receber alguns milagres. Eu costumo dizer que às vezes, quando nós olhamos para a vida sagrada, a Bíblia mostra para a gente algumas verdades que às vezes é necessário para quem gosta de viver uma vida de oração. Jesus, ele faz tudo no seu tempo certo, sim ou não? Deus faz alguma coisa fora do tempo? Eu vou te provar que faz. A gente lê no texto que você leu comigo e a Bíblia vai dizer que Jesus foi convidado para aquele casamento. Jesus está lá. Mas antes de Jesus estar lá, quem está lá é Maria. E é bom ter Maria nos casamentos. Por quê? Maria é aquela que identifica o problema. E às vezes no casamento, a gente vai dizer lá, quando a gente vai casar, né? A gente só parafraseia algumas coisas. O pastor diz: você aceita esse seu cônjuge na alegria, mas aí a segunda parte é da tristeza, você, porque tudo que você quer é viver um momento chamado lua de mel. O que você não sabe é que você vai enfrentar uma vida a partir daí. E nós sabemos as regras que vai dizer. Porque casamento não é um momento. Casamento é uma vida. Casamento é uma decisão. E decidir estar casado é um desafio para a nossa vida. E a Bíblia vai dizer que quem está dentro desse casamento? Jesus. E mesmo que Jesus esteja dentro do casamento, isso não vai impedir que algo aconteça. Jesus está convidado para o casamento. Jesus está no casamento. Só que vai acontecer algo. A Bíblia vai dizer que o vinho vai acabar. Vinho na Bíblia nós sabemos que ele tem o seu símbolo como símbolo da alegria. A alegria acabou. Só que quem vai identificar o problema é Maria. E como eu disse, é bom a gente ter Maria analisando a nossa vida. É bom a gente ter pessoas que se preocupam com a gente. Porque Maria está vendo que alguma coisa está errada, alguma coisa está acontecendo dentro daquele casamento. E ao observar, ela vai notificar isso a Jesus. E é bom a gente ter alguém que vai dizer assim: olha, começou até bem, só que ao longo da caminhada alguma coisa está dando errado. Maria não vai chegar para outra pessoa a não ser para uma pessoa certa. Maria poderia comunicar isso para qualquer outra pessoa, só que Maria está identificando também o problema. E é bom às vezes nós temos alguém que está identificando os nossos problemas, sim ou não? A gente gosta, queremos nós. A Bíblia vai dizer que aquela multidão de conselhos que se faz uma guerra, é bom ouvir conselhos, só que na prática a gente não gosta de ouvir conselhos. Na prática a gente não gosta de ouvir verdade. Ainda vai dizendo: olha, a alegria está acabando. Ainda vai dizendo o que está acontecendo de errado. Você precisa retomar, ou recomeçar, ou voltar. O vinho acaba. Maria vai identificar e vai dizer para o mestre: Jesus, o vinho acabou. Eles disseram que acabou. Foi eles que disseram: acabou o vinho. Só que Jesus vai dar uma resposta. Entenda isso. Jesus vai olhar e dizer assim: mulher, o que eu tenho? Vamos colocar no nosso linguajar. O que eu tenho a ver com isso? Isso não é problema meu. Ainda não é chegada a minha hora. Seja sincero, irmão. Depois que você está procurando algo, você ouviu uma resposta dessa. O
O que você faria? O que você faria quando a resposta de Deus não é aquilo que você queria ouvir? Qual é o posicionamento que você tomaria quando a resposta de Deus não é aquilo que você quer ouvir? Entenda uma verdade. A Bíblia vai fazer isso em algumas vezes. E algumas vezes alguém teve que tomar atitude diante de uma palavra contrária àquilo que eu queria ouvir. Certa vez, a Bíblia vai dizer que Ezequias precisava, ele está ali no seu momento. E a Bíblia diz que o profeta Isaías chega perto dele e diz, através de uma profecia: põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Essa é a palavra, não é a palavra que a gente quer ouvir. E ele vai embora. Só que quando ele vai embora, o profeta vai olhar para a parede, virar para a parede, e ele vai começar a clamar e dizer: Senhor, eu andei em tua presença, eu fiz o que era reto diante do Senhor, eu comecei a te buscar, Senhor, e tu conheces a sinceridade do meu coração. A Bíblia vai dizer que enquanto ele está orando, entenda isso, a sentença já foi dada, a palavra já foi direcionada, só que ele está orando, e a Bíblia vai dizer que Deus olha e vai dizer assim: profeta, volta lá, e diz para ele que eu vou acrescentar para ele mais 15 anos de vida. Só que escute, só que escute essa verdade. Por muitos a gente fica feliz pelos anos de acréscimo que Deus nos dá. Só que qual foi a profecia do Senhor? Põe a tua casa em ordem. Deus acrescentou 15 anos na vida dele. Para quê? Para ele colocar a casa em ordem. A Bíblia diz que ele não fez isso. E ele termina os seus dias dizendo: eu pensei que nos meus dias eu teria paz e segurança. Porque às vezes você está pedindo, mas não sabe como pedir. Eu estava hoje pela manhã orando e Deus me deu uma palavra: pedir e nascibujar, buscai e acharei, bater e vai abrir. Só que entenda esse versículo: pedir e nascibujar. Só que você tem que olhar no contexto, é uma vida de oração. Porque nem sempre Deus vai me dar aquilo que eu quero. Deus nem sempre vai me dar aquilo que eu estou orando. Porque às vezes aquilo que eu estou orando não é bom para mim. E às vezes na oração a gente não ora assim: Pai, seja feita que vontade. Só que no íntimo do teu coração, que vontade que você quer que seja. Só que você está orando: seja feita a sua vontade. A vontade de Deus não é sim, é não. E a gente começa a questionar e Deus está dizendo: foi livramento, foi eu te guardando. Só que a gente não quer entender isso. A gente quer orar e quer que as respostas de Deus sejam de acordo com aquilo que a gente quer. Só que ele está dizendo: pedi, continua pedindo, continue falando. E Deus, quando você vai pedindo, Deus vai te dando resposta. Deus vai encaixando alguma coisa. Depois ele vai dizer assim: busca e me encontra. Só que como é esse buscar? Quando Deus começou a falar isso pela manhã, quem precisa de algo aqui de Deus? Quem está buscando alguma coisa aqui de Deus? Agora eu vou fazer uma outra pergunta dentro da busca: quanto tempo você está investindo na busca? Porque não é que eu busco, é quanto tempo eu invisto. Quem quer muito uma coisa, ele vai ficar ali perseverando. Ele vai continuando, não é dizer assim: eu comecei a campanha, vamos dizer que a campanha tem 7 dias, aí o cara fica ali, na campanha dos 7 dias, Deus não veio nos 7 dias, essa campanha não aconteceu nada, Deus não fez milagre na minha vida, Deus não fez nada acontecer, entenda, não é a quantidade de dias, é quanto tempo você está empregando por aquilo que você quer nessa noite, quanto tempo você está nos dedicando ao Senhor na sua busca. A gente quer Deus, mas a gente não quer pegar tempo, a gente não quer pegar
base que vai se ar. Então ele está dizendo, primeiro a gente pede, depois a gente busca, depois a gente bate. É a oração. A gente ora, só que a gente tem que bater. Deus abre uma porta de emprego. Se eu não bater, não vai abrir. Senhor, abre para mim e faz um milagre, mas se eu não buscar e não for atrás do milagre, o milagre não vai acontecer. Deus está olhando para a gente nessa noite e está dizendo, nós precisamos entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E eu só consigo entender a boa, perfeita e agradável de Deus quando eu mudo a minha mente. Se Deus dissesse não para você hoje, como você sairia desse mundo hoje? Frustrado, feliz, alegre? A resposta de Jesus para Maria é: não tenho nada a ver com isso. Sabe o que eu me admiro de Maria? Ela sabe quem ela está servindo. Ela sabe quem ela está adorando. E quem sabe quem está adorando, eu disse, Deus faz alguma coisa fora do tempo. E alguém disse que não. Só que ele disse, não é o meu tempo. Só que ela está dizendo assim, ó, irmão, se é eu saía chateado, eu recebi não. Ela vai sair da cena dizendo, ó, fazer tudo o que ele mandar. Não, você não entendeu, vou dizer de novo. Fazer tudo o que ele mandar. Mas ele disse que não é o tempo. Mas ele disse que não é o tempo. Eu não quero saber se ele vai fazer agora ou depois, mas fazer tudo o que ele mandar. Porque eu sei que no tempo dele, aquilo que é para ele fazer, ele vai realizar. O grande problema é que se posicionar, irmão, fazer tudo o que ele mandar. E ela sai de cena. Agora quem sai de cena é ela. Não tá nem aí? Então tá bom. Faz tudo que ele mandar e pronto. Jesus agora fica sozinho. Primeiro quem ficou sozinho era Maria com a resposta de Jesus. Agora quem fica é Jesus. Até agora. Só que aí, o detalhe que a gente olha pro texto é: acabou o que, gente? Acabou o que? E você não sabe que acabou algo antes do vinho? Porque se vinho é símbolo de alegria, alguém já viu a alegria acabar de um dia para o outro? Não. A alegria não se acaba de um dia para o outro. Você já viu alguém acordar e dizer, vou me separar, desistir de tudo, eu não quero mais, sei que antes alguma coisa não tenha. Você já viu alguém dizer assim, surdei, não quero mais? Seria fácil? Seria muito? Não, mas ele está dizendo assim. A alegria acabou, só que Jesus vai diagnosticar aonde está a raiz do problema. Jesus olha e vai dizer assim, lá no verso de número 6. Estavam ali 6 talhas de pedras que os judeus usavam para a purificação, e cada um levava 2 ou 3 metretas de 80 a 120 litros de água. O que acabou foi o vinho. Só que antes do vinho acabar, a água já tinha acabado. Água na Bíblia significa purificação, nutrição, Espírito Santo, palavra. Então, se a alegria acabou, o que acabou primeiro foi a água. E quando a água da nossa vida acaba, quando a palavra acaba, quando você não nutre, quando você não realiza, quando você não lava, quando você não se purifica, algumas outras coisas vai acabando. Jesus está olhando e está dizendo, vocês estão focados no vinho que acabou, eu estou focado no que faltou. Aonde foi que vocês pararam de nutrir a vida de vocês? O que acabou não foi o vinho, o que acabou foi a água. Acaba a purificação. Salmo 127 vai dizer, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha. Está falando, os dois vão trabalhar em vão. Provérbios 24:3 vai dizer, com sabedoria se edifica uma casa, mas é com inteligência que ela se firma. Então Deus está olhando e está dizendo, aí o Salmo 128 vai dizer, feliz é o homem que teme ao Senhor
Senhor e que anda nos seus caminhos. Ele vai dar a base de uma família estruturada. É uma família que teme ao Senhor. É uma família que a Bíblia vai dizer, também não faz uma referência de lá, mas ela vai fazer uma referência de quem ouve a palavra. Ele está dizendo quem ouve a palavra, e quem guarda a palavra, e quem pratica a palavra, ele será semelhante àquele, o homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E o que veio? Veio o vento, veio a tempestade, como foi falado aqui, veio tudo, mas aquela casa permaneceu firme. Sabe por causa de quê? Porque ela tinha a palavra como base na sua vida. Jesus vai orar e vai dizer: enche as talhas de água. E a Bíblia vai dizer que eles vão encher 6 talhas de água até encher. Aí você vai entender agora o que eu disse. Jesus agora vai fazer, vai dizer assim: ó, encheu, pega e leva ao mestre Sala. Quem está vendo, fé não é ver. Fé é o quê? Acredita. Você que está vendo, você que encheu a talha de quê? Água. Pegou ali, está levando, e a talha naquele tempo era fechada, não dava para ver a cor líquido. Você tem certeza que está levando o que para o mestre Sala? A certeza que você tem que você está levando? É a certeza que você tem. Jesus não diz água transforma em mim. No momento algum. Só que ele está pegando e está levando. Quem viu uma coisa ali, está vendo que é água. Só que ele está levando. Quando ele coloca ali, é isso que eu quero que você entenda. O homem vai beber. Começar. Não vai olhar para quem trouxe e vai dizer assim, ó. Quem não? Vai dizer assim, chama o noivo. Irmão, se é eu que estou levando, ele vai falar. O que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? Alguém vai chamar o responsável. Quando o responsável chega, ele vai olhar para ele assim: eu quero saber o que aconteceu. Por quê? Porque o mais comum é a gente servir primeiramente o vinho bom e deixarmos o inferior para depois. Só que vocês fizeram ao contrário. Vocês estão dando o melhor vinho agora para o final. Eu quero só que você entenda essa verdade. Entenda uma coisa: só foi colocar água e ele no caminho a alegria começou a voltar. É só a palavra entrar para a tua casa que o milagre vai acontecer. A fé vai fazer gerar milagre. Quando eu estou na prática da obediência. Ele não questionou. Porque entenda, quando a gente é criança, adolescente, a gente faz coisas pela obediência, não é verdade? Porque você não obedeceu mais velho, mas quando a gente cresce, a gente não vai fazer mais pela obediência, nós vamos fazer pela consciência. E Paulo vai descrever isso. Tudo quanto vocês fizerem, cuidado, por causa da consciência. Então Deus está olhando para nós e está dizendo assim: quem quer viver uma vida estruturada em Deus, não tire a palavra. Aleluia. Quando você dizer acabou a alegria, opa, acabou a alegria, peraí, deixa eu ver aonde foi que a gente permitiu que acabasse. Quando você chegar e olhar, o que realmente acabou não foi a alegria, foi a falta de algo que você deixou de nutrir, foi algo que você deixou de regar, foi algo que, sabe por causa de quê? Esse é o primeiro milagre que Jesus vai fazer logo hoje dentro de um casamento, sobre por causa de quê? A fé que gera milagre é uma fé que Deus está dizendo assim: não adianta você bater no peito e dizer, eu vou vir para a igreja, eu vou vir adorar, eu vou exaltar. Você está aqui e você diz que está feliz, está bem. O primeiro ministério não começa aqui. O seu primeiro ministério começa dentro da tua casa. É dentro da tua casa. Você é o primeiro pastor dentro da tua casa. Você é irmão, Deus está dizendo,
vida, emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, ela na igreja ela é uma bênção. Sabe por causa de quê? Porque começou em casa. Só que deixa eu te permitir uma coisa, mesmo que às vezes isso possa acontecer, permita que algumas Marias comecem a diagnosticar que algo está dando errado. Aí a gente tem a mania de dizer assim: não, você não me entende, só eu sei a luta que eu estou passando. A Maria vai olhar para você, tá bom, não vou dizer nada, mas eu vou para o mestre, e o mestre vai entrar com ação no teu casamento. Eu vou falar com o mestre, e o mestre vai entrar com ação na tua vida. A fé que gera milagre, você entender. Deus não estava preocupado com o vinho, Deus estava preocupado com a purificação. Porque sem santidade a gente não vê o Senhor, sem santidade a gente não vê a Deus, sem santidade a gente não tem casamento feliz, sem santidade a gente não consegue viver os princípios e os propósitos de Deus. A gente quer questionar por quê e por quê. Por que está dando errado? Geralmente a gente nunca. Ainda bem que Maria não perguntou para os dois o que deu errado. Ainda bem, não está na Bíblia. Sabe por quê? Seja sincero, você já conversou com alguém, um casal, se você perguntar por que deu errado, ele vai dizer assim: que deu errado foi ela. Aí ninguém deu errado, deu errado foi ele. E no final de contas, todos os dois estão errados. Não é verdade? Um dia desse, já passou um tempo, a gente estava num lugar e a gente precisava trazer. Você é um casal para Jesus, todo que fiz Jesus, que tarefa difícil para o pastor. Chegar lá, o meio de dois pontos cruzados, e todo mundo vai para lá, e cada um tem razão. Todo mundo tem razão. Que história com ele? O cara acordou dizendo: essa é carne da minha carne, osso do meu osso. Estou bem demais com ela. No dia do problema, foi a mulher que tu me deu. E a gente tem maneira de dizer aqui, né? Então a gente tem esse problema dele com ela. A gente piorou. Só que nesse dia, alguém disse para mim: vamos lá. Eu falei: vamos. Na hora que eu fui, Deus falou assim: pega uma folha em branco, mistura aqui. Pega uma folha em branco. Aí eu fui. Aí eu falei: Jesus, o que é isso? Aí fui eu. Quando eu cheguei lá, Deus falou comigo assim: não permita que eles falem nada. Deixa aí que eu estou fraco. Então disse assim para mim: não permita que eles falem. Mas nada difícil também. Não permita que eles falem nada. Por quê? Porque, como eu disse, se a gente fala alguma coisa, ambos iam continuar se atacando e não ia resolver o problema. Rapaz, está chegando lá. Acho que não vai lá para cá. Acho que eu tentei. Aí, eu falei assim: olha. Aí eu falei assim: olha, Deus mandou, não quero saber da tua história e nem quero saber da sua. Segure esse papel e segure esse papel. Eu rasguei no meio. Aí disse: esse papel está como? Em branco. Por que está em branco? Porque aqui não tem nada. Eu não quero saber o que me fez, não tem nada. E desse lado, também não tem? Sabe o que eu falei junto? Agora se tornou uma folha, porque tem hora 2 pedaços, só que agora se tornou uma folha, uma página. Aí eu disse: vocês estão dispostos a escrever uma nova história? Porque agora está em branco. Não tem culpado, não tem erro. Era uma página em branco. Agora vocês decidem o que vocês querem escrever na história de vocês. Só que eu disse uma coisa. O que ficou aqui, gente? O que ficou aqui? Mas que eu tente ajeitar, ficou uma marca. Aí eu disse: entenda, a marca fica, a cicatriz fica, mas não pode doer mais. A gente vem falando de milagres, só que a gente vem para a igreja
mas não consegue perdoar, não consegue amar. Só que Deus está dizendo para nós assim: não adianta, a gente pode vir a nossa vida. Deus me faz uma vida em branco. Deus está dizendo: eu faço. Mas como é que você está lidando com as cicatrizes? Está te doendo ainda? Jesus está olhando para um casamento e está dizendo assim: não adianta vocês ficarem tão preocupados com a alegria se vocês não começarem a voltar para os princípios. Dificilmente você vai olhar para alguém e vai dizer: volte para a oração. O que está faltando na nossa vida é uma vida de oração. Porque a vida de oração, irmãos, é uma vida que muda a história. Mas entenda, a vida de oração, quanto mais a gente está orando, a gente tem intimidade com o Senhor, a gente passa não a orar o que a gente quer. Vou te explicar. Quem vive uma vida de prática de oração não ora mais do que se quer. Ele agradece a Deus por tudo. Jesus vai orar e tem 5 pães e 2 peixes. Dá para alimentar a multidão? Dá. Só que ele vai dizer: eu sei que não dá, mas ele vai dar graça. Porque tudo que você começa na graça, Deus começa a multiplicar na tua vida. Tudo que você começa a agradecer, Deus começa a realizar milagre. A fé só vai gerar milagre na nossa vida quando nós começamos a viver uma vida de gratidão. Eu quero encerrar para você poder dizer isso. A vida vai dizer isso, é o final da história desse grande milagre. Jesus nos disse uma palavra dizendo: água se transforma em vinho. Em momento algum. Mas só foi voltar à origem que Deus fez por ela. Se tem alguém aqui que o marido ainda não é crente, que a esposa não é crente, que o filho não é crente, Deus está dizendo: volta para a origem. E você vai ver o que eu vou fazer. Que alguém vai dizer, como disse aqui: como pode? Você é diferenciado, porque você deixou a alegria melhor para depois. Esses dias eu tenho ouvido uma palavra que a gente diz assim: não, chega 10, 20, 30 anos, 40 anos de casar, o casamento está desgastado. Não pode. Sabe por que não pode? Porque é aí que você vai amar mais, você vai gostar mais, você vai se alegrar mais. Quanto mais tempo que você vai ter no tempo, o vinho, quanto mais tempo, ele vai ter melhor, não é isso? Então, por que o teu casamento você está dizendo: você já tem tanto tempo, já estou até acostumado com as coisas? Ele está dizendo: não, você tem que começar a entender, quanto mais tempo, melhor tem que ficar. Posso ouvir uma amém? Sai glória, eu sei que sai glória, quando fala de casamento é muito mais. Eu sei que quando a gente fala de, porque ninguém quer ser errado, ninguém quer ser, né, moço? E a gente às vezes vai lutar com isso, mas é tão difícil. E na nossa oração para Deus, é tão difícil às vezes a gente orar, até pelo que Deus quer para Ele fazer na vida de quem vai estar ao nosso lado. E Deus está olhando para a gente nessa noite e está dizendo o seguinte: só entenda, o melhor vai ficando sempre para depois. Se o teu casamento hoje, se o dia de hoje para você foi bom, o teu casamento, amanhã tem que ser, depois da manhã, e depois da manhã, e depois da manhã. Então, moço, você possa entender isso. E quando você chegar em casa, você está estressado, já olhar para ele com um olhar diferente, você olhar para ela com um olhar diferente e dizer assim: rapaz, eu aprendi que quanto mais tempo eu passo olhando para você, estando com você, vai ficar melhor. Eu sei que vai pouco glória, mas isso fica bem vídeo. Mas isso é para a glória do nome do Senhor. A gente está orando, então uma fé que gera milagre. Outro dia, eu disse assim lá na igreja: a gente acredita em milagre, quem acredita em milagre aqui? Acredita? Sério? Eu disse lá na igreja assim: a gente ora pelo marido, ora pela esposa. Senhor, muda! E está errado. Primeiro, não pede Deus para mudar o teu marido. Por quê? Se ele mudar, ele não vai te aturar. Não é verdade? Muda o meu marido, ele mudou. Se ele mudou, tu acha que ele vai querer você do mesmo jeito? Você tem que pedir: me muda, Senhor, me ensina a lidar com ele. Porque se a gente pede para mudar, ele vai querer ficar. Se ele mudou, ele vai querer que você fique do mesmo jeito? Não. Aí vai lá: muda ela, mudou ela, e agora? Porque essa vida, todos os dias, cada dia mudando e ninguém se encontra. Então eu quero: Deus, muda-me. Me muda e me ensina como eu vou lidar. Me ensina como eu vou fazer. Aí eu orando, falei assim: como você acredita em milagre? Você acredita? Aí eu disse assim: isso é mais coisa de mulheres. Aí eu disse assim: vocês mulheres acreditam? Eu falei: mas
fala que a gente é fé, gera milagre, mas a gente não acredita. A gente mais faz chegar em casa. Por que tu trouxe isso? Está devendo. Tu fez alguma coisa de errado. É mais fácil. Só que, pastor, a gente está vivendo dias que as pessoas vêm e dizem: pastor, eu quero milagre, pastor, eu quero isso. Só que Deus está dizendo: eu já estou fazendo e você não está percebendo. É fogo, glória aí. Eu vou dizer mais uma vez: eu já estou fazendo e você não está percebendo. Aí chegou o marido em casa, ela está lá. Fez a comida pronta, fez tudo bonitinho, está lá esperando ele presencial. Aí vai olhar assim: o que houve? Ele não vai pensar que foi no culto de quarta-feira que Deus disse: o vinho novo veio para esta igreja. Há um vinho novo, aleluia, sendo derramado sobre a nossa vida. Há uma alegria diferenciada para o nosso casamento. Há uma alegria de Deus na nossa vida nesta noite. É Deus dizendo: a alegria dele é Senhor. E com esta palavra nessa noite, não se assuste com o que Deus vai fazer. Não se assuste com o que Deus vai fazer. Se você está vendo para essa campanha de fé que gera milagre, não se assuste quando você começar a chegar em casa e algo diferente já começou a acontecer. Tem igreja aqui comigo aqui nessa noite que crê nessa palavra? Tem crente que pode dizer: ó, pastor, eu vou começar a dar meu culto de ação de graça porque eu creio. Porque a minha fé, Jesus não disse para mim: vai virar vinho, vira vinho, água, não. Eu só ouvi a palavra. A fé vem pelo ouvir. Eu ouvi a palavra. Eu acredito no meu milagre. 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 Eu acredito no meu milagre, mesmo que as palavras foram contrárias, mesmo que alguém disse para mim que não ia dar jeito, mesmo que até o próprio Deus parece que ficou em silêncio. Uma resposta de Deus foi para algum momento dizendo para mim, com a significância de não. Eu entendo que no tempo dele, ele irá realizar. Eu entrei nessa campanha para guerrear e só vou sair daqui. Quem conhece Ciro? Preciso de uma bênção, não vou desistir. Quem conhece? Esses dias eu preguei dizendo o seguinte: cuidado quando cantar esse hino. Eu fui me olhando assim, mas vou te explicar. Porque ele disse: preciso de uma bênção e não vou desistir. Só vou sair daqui quando o Senhor? Quando o Senhor? Tem certeza que você quer ser tocado por ele? Só saio quando o Senhor me. Aí já acabou de saber quando fora. A gente canta, só sai quando ninguém nem vai querer cantar mais, vai vir tocar. Então a gente tem que entender o que Deus está dizendo, o que Deus está falando, irmão. Deus está dizendo para a gente: se a gente começar a não ouvir a voz dele, não começar a ouvir a palavra que está sendo do altar para a tua vida, você tem que começar a entender. Deus está dizendo, Deus está falando, Deus está nos trazendo à existência aquilo que não existe pela sua palavra. Que Deus abençoe essa casa em nome de Jesus.